Fala pessoal, olá, boa noite a todos. Como vocês estão? Tudo bem? Preparados aí pro feriadão? Como é que tá a minha voz aí? Tá tranquilo? Vocês estão conseguindo me ouvir tranquilo? Conseguem me ver? Tá? Tá chegando tranquilo aí minha voz para vocês? Tá tudo bem aí? Beleza. A galera ali tá dando feedback ali falando que tá legal. A voz tá chegando ok. Todo mundo em clima de feriadão aí, né? Domingo de Páscoa tá chegando aí. E aí, como é que tá aí os preparativos, galera? Vamos lá então? É claro que não podia faltar a nossa aula hoje, né? Mesmo sendo uma quinta-feira, sendo um feriadão aí, preparando aí para todo mundo, não podia faltar a nossa aula de hoje, ok? Nós temos o chat aqui, estamos fazendo essa transmissão aqui ao vivo pelo YouTube. Nós temos um chat aqui online, aqui ao vivo, já está ativo, está funcionando normal. E você pode colocar a sua pergunta, pode colocar a sua dúvida aqui durante a aula, inclusive, né? Durante a explicação, não entendeu alguma coisa que está sendo implementada, teve alguma dúvida. Até mesmo se quiser contribuir com alguma coisa também, tá? Pode ficar à vontade. Esse canal aqui é aberto aqui para sugestões e para tudo, legal? E hoje nós vamos ver o comando unstring, né? Tem poucas pessoas hoje porque é feriadão, acho que deve ter gente viajando, não sei, né? Mas hoje nós temos poucas pessoas aqui na nossa aula ao vivo. Véspera de feriado geralmente é assim mesmo, galera. Geralmente a galera dá o tombo, geralmente o pessoal sai fora para fazer suas viagens, fazer seus negócios aí fora, mas enfim. Qual a vantagem que tem de você fazer online, né? Uma pessoa uma vez me perguntou, pô André, mas fica gravado e tal, qual a vantagem do online? É exatamente você poder participar, você poder interagir, você trazer sua dúvida, trazer seu questionamento, né? No momento que você consegue estar interagindo comigo aqui ao vivo, você tem a oportunidade de ter um esclarecimento em tempo real. Isso para você é interessante por quê? Porque isso vai aguçar cada vez mais o seu envolvimento com a linguagem. E na IDE, que é a IDE que a gente está trabalhando aqui, né, que é a IDE do Open COBOL, você pode ter uma dúvida em tempo, inclusive, de execução. Você pode estar implementando alguma coisa e no tempo de execução pode ser que surja uma dúvida. Que normalmente surge mesmo, né? Às vezes as pessoas elas têm dúvida com alguma coisa e isso pode acontecer, tá? E no exato momento que acontecer essa dúvida, você pode pelo menos ter como tirar essa dúvida, você pode esclarecer aqui tranquilamente que a gente vai te ajudar, beleza? Vamos lá então, galera. Como é que tá aí? Tá dando lag aí de vez em quando para algumas pessoas aí. Eu tive um feedback de um lag, mas agora tá normalizando, tá? Essa é a conexão que tá oscilando aqui, né? No local que a gente tá aqui, a conexão esses dias aí tava um pouco prejudicada, mas agora vamos ver se ela se reestabelece, né? Importante é a gente ter a nossa aula. A gente não pode deixar de fazer a nossa aula aqui ao vivo aqui com vocês, ok? Vamos lá então, pessoal. Seguindo aqui agora com o nosso curso de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o comando unstring. Né? Na última aula nós falamos sobre o comando string. Mostrei para vocês que o comando string ele faz um papel também de atribuição, mas além disso ele pega exatamente aquilo que você precisa. O comando string ele pode pegar por corte, pode pegar por campo, por tamanho de campo, e você pode utilizar algumas formas para poder trabalhar com o comando string, fica bem razoável, fica bem interessante, tá? Agora, quando você fala quando nós falamos para usar o comando unstring, né, nós estamos falando, na verdade, de uma atribuição pontual. Então, eu vou ter campos que são campos de destino, que vão receber a informação, eu vou ler uma string, e essa string provavelmente ela pode estar preenchida com delimitadores. E os delimitadores, na verdade, eles são pontos posicionais que você pode colocar dentro de uma string e você pode pegar parte daquela string. Qual a utilidade do comando unstring hoje em dia, né, na programação COBOL? Então você, por exemplo, que trabalha em banco, ou que pretende trabalhar em um banco na área de TI, de desenvolvimento de sistemas, com certeza você pode ficar alocado dentro de uma equipe para trabalhar com grande porte, com COBOL. E aonde que isso entra? Quando a sua aplicação COBOL, que é o back-end, está fazendo uma interação com o front-end, esse front-end pode ser um aplicativo Android, pode ser um aplicativo iOS, né? Pode ser um web, por exemplo, tá?
essa informação vai chegar para você via input, normalmente, não é sempre, mas normalmente, pelo layout de entrada, para ele poder alimentar o layout, ela chega através de uma string, ou seja, ela chega através de um texto bem grande, e naquele texto está compondo todos os campos que vão ser preenchidos. E aqueles campos que vão ser preenchidos, normalmente, eles têm delimitadores, eles estão feito um corte. Você já deve ter visto o arquivo CSV, né? Uma planilhazinha CSV que ela é separada por ponto. Então, quando você importa no Excel e vai lá nas opções do Excel e informa qual é o delimitador, ele automaticamente faz aquele preenchimento daqueles campos. Então, nós vamos ver isso aqui no COBOL, como é que isso é feito aqui no COBOL, como é que essa quebra é feita de forma automática. E nós vamos ver outras variedades também desse uso da mesma aplicação do comando unstring, ok? Então vai ser bem interessante aqui a aula de hoje, espero que você curta bastante, espero que você pode, voltando aqui, né, a reforçar, pode participar do chat, pode mandar pergunta, mesmo durante a nossa implementação aqui, se teve alguma dúvida, pode postar, tá? Deixa eu ver aqui, o pessoal está falando aqui que está tendo um lagzinho aqui na transmissão, né? Realmente está um probleminha aqui, uma certa dificuldade com a transmissão. Deixa eu ver se eu consigo aqui, pessoal, alterar aqui a rede para ver se dá uma melhorada aqui em alguma coisa, tá? Minha rede realmente ela não está muito boa. Deixa eu só verificar aqui rapidinho aqui, tá? Com a galera aqui. Dá uma olhadinha comigo, por favor, naquele pontinho lá. Talvez ali esteja um gargalo, tá? Só dei só um recadinho rapidinho aqui para ver se a nossa conexão volta aqui pro normal, tá? Estamos perdendo aqui um pouquinho de conexão e agora eu acredito que deve estar normalizando. O pessoal mexeu ali na taxa de bits ali. E agora, como é que tá? Tá tranquilo? Gente, ao vivo, tá? Ao vivo tem essas coisas mesmo, tá? Vamos tocando barco aqui e vida que segue, tá? Pronto, já reforçou aqui a conexão. Agora espero que para vocês agora aqui esteja vendo um pouquinho melhor, né? Além dessas travadinhas, dessas travas aí que tá tendo aqui, tá? Vamos ver se agora consegue resolver um pouquinho mais, tá? Vamos lá, então. Entrem aí, por favor, nas suas IDEs. Eu vou abrir aqui agora a nossa apresentação, né, para me mostrar para vocês aqui como é que vai ficar aqui a apresentação. Acredito que o problema dos lags aqui deve ter resolvido. Acho que não, né? O pessoal está reportando aqui que talvez aqui deve ter algum lag aqui ainda. Deixa eu ver aqui rapidinho, pessoal. Como é que tá essa conexão aqui? Um pouquinho. Acho que a internet está querendo sair do ar porque está chegando o feriadão aí, né? E a internet está querendo dar uma descansada. Verifica para mim agora aí, pessoal, vê como é que tá o sinal aí, vê como é que tá a transmissão, se a transmissão agora tá bacana para vocês. Dá um confere para mim agora aí no chat aí, para ver se a gente pode estar seguindo aqui, tá? Nós mexemos aqui na taxa de bits, mudamos aqui uma rede aqui, pegamos uma rede aqui um pouco mais forte. Tá dando lag lá para vocês? Dá uma olhada agora aqui, porque tem um delayzinho, tem um atrasozinho aqui na transmissão. Eu estou acompanhando aqui, parece que agora eu acho que está ok, tá? Dá um joinha aqui para ver se está legal. Fala no chat aqui se tiver ok para vocês aí também, tá bom? Só para me ver como é que tá aqui. E vamos tocando aqui, né? Deixa eu ver, enquanto vocês me falam aí, me dão um feedback aí para ver se está legal, vamos partir para a nossa apresentação aqui para a gente poder, sem mais blá blá blá, vamos tocar aqui o barco aqui da nossa transmissão hoje, tá? Da nossa aula de hoje. Vamos lá então, pessoal? Todo mundo que tiver com as suas ideias aí, já deixe suas ideias preparadas que nós vamos usar as ideias, tá? Vamos lá? Seguindo aqui então, deixa eu ver. E vamos me reportando aí, viu, galera? Vamos me dizendo aí para ver como é que tá indo aqui, tá? Se não acabo falando sozinho aqui, tá tudo travado e eu achando que tá legal, e às vezes não tá legal. Vamos lá então, só mostrar para vocês aqui um slidezinho rapidinho aqui, tá? Esse slide é uma lâmina só, não se preocupem, não vou ficar passando aqui 10 folhas de slide para vocês, eu normalmente não faço isso. O slide eu estou usando mais como suporte, apesar de eu não gostar muito de mexer com o slide, tá legal? Mas é mais como suporte mesmo. Agora olha só, esse slide que eu coloquei aqui para vocês aqui, é um slide que que vai mostrar para vocês o comando unstring, né? E o comando unstring basicamente é um comando muito simples, ele tem algumas variações, ele tem algumas formas, né, algumas tratativas para você poder colocar aqui para trabalhar com ele, mas normalmente ele é bem tranquilo, tá? Então vamos lá. No slide aí que vocês estão vendo aí, ó,
olha só, a instrução unstring. Então você vai usar o comando unstring, estou colocando para vocês aqui, tá? Com um identificador ou uma literal. O que é um identificador, na verdade? Toda vez que você vê nos nossos slides aqui a palavra identifier, né, que é o identificador, você entende que isso é uma variável, tá? Você vai utilizar uma variável, e essa variável ela tem um conteúdo dentro dela que pode estar variando conforme for o processamento. Então, toda vez que a gente vê a palavra identifier dentro dos nossos slides, a gente está referindo a uma variável, ok? Então, qualquer dúvida que tiver, pode colocar aqui, tá? Se não entendeu, é só falar. Tá dando uns lagzinhos de vez em quando, pessoal, mesmo a rede sendo uma rede um pouquinho melhor, mas eu acho que a estrutura tá vindo lá externa e eu não vou interromper a nossa aula por causa disso, só se ficar muito ruim mesmo, tá? Aí vocês me falam, André, tá muito ruim, joga essa aula para outra quinta. Eu vou ficar triste porque a gente tá reunido aqui, mas tudo bem, se precisar a gente joga, tá? Vamos tocando aqui por enquanto. E aí você vai usar a instrução chamada delimitado por, em inglês delimited by, né? Como a gente viu nas primeiras aulas do COBOL, o COBOL é todo, praticamente são comandos em inglês, né? Para você poder dar as instruções aí do COBOL. E aí você pode usar as variações, delimited by com a variação all, ou seja, todos os identificadores que são delimitadores, pode ter um ou mais de um, né? E aí você vai varrer alguma coisa, né? Que é o quê? Delimitado por. Esse delimitado por pode ser uma variável, que é um identifier 2, né, o identifier 2 que tem aí, e ele pode ser também uma literal. O que é uma literal? Uma literal é você colocar fixo o valor, né? Então assim, você pode ter uma string com um valor fixo dentro do código, ou você pode receber essa carga dentro de uma variável, ok? Tanto faz aí também. E você pode usar uma variação, que é o OR, ou seja, você pode ter um identificador ou outro identificador. No caso, você tem um delimitador ou dois delimitadores diferentes. Esse é o legal que o COBOL faz. Ou seja, você pode ter um campo lá, está recebendo lá para preencher um layout de entrada, para ele ser consumido pelo COBOL, para ele ser processado pelo COBOL. E você pode ter interesse de pegar em dois delimitadores diferentes. Você pode ter, por exemplo, um delimitador ponto e vírgula e um delimitador barrinha, por exemplo, né? E você pode ter interesse de pegar esses dois delimitadores e fazer a descarga deles, perfeito? Nós vamos entender isso na prática, tá? Dentro do código aqui. Into é onde ele está descarregando a carga que ele leu entre aquelas variáveis, né? Naquele delimitador. Então esse é o into. Então ele vai descarregar aonde? Ele vai descarregar dentro de um identificador, né? Delimitado num identificador. Ele pode fazer uma contagem, tá? Que é o tamanho em bytes que aquela carga está sendo feita. Então, por exemplo, se eu estou descarregando lá um campo, dentro de um campo, um delimitador, onde ele tem um tamanho de X bytes, e é interessante eu contar aquele tamanho para usar aquele tamanho num array, para usar aquele tamanho dentro de uma leitura em looping, para me usar aquele tamanho para fazer alguma coisa, talvez até uma movimentação posicional, eu posso contar o tamanho em bytes que aquele campo está recebendo. No caso aqui, o identifier 6, por exemplo, né? Eu estou recebendo um valor dentro de uma carga com um identificador e estou jogando ele dentro de um campo, uma carga de um campo. Eu posso também fazer uma contagem a partir de determinado ponto, ou seja, a partir ignora os X bytes para trás, e a partir desse byte aqui, você começa a fazer a carga para mim. Então isso é o conceito de ponteiro. Então eu posso utilizar um ponteiro, o if pointer, né? E o ponteiro ele pode ser um identificador também, pode estar dentro de um conteúdo de uma variável, ok? Towling, quando você usa essa palavra towling, a expressão towling, então o que ele está fazendo? Ele está pegando o comprimento daquilo que você está colocando. Veja bem, quando você conta em bytes é uma coisa, tá? Quando você pega o comprimento, que é a largura, é outra coisa. Então, se essa carga, por exemplo, está movimentada com espaços, o count ele vai pegar apenas o tamanho preenchido em bytes. Ele vai contar para você o que tem de informação útil. O towling ele vai pegar tudo, inclusive o espaço, se for carregado algum espaço, alguma coisa a mais ali, ok? Ele pega o comprimento daquilo que está lá dentro.
O on overflow e o not on overflow nós vamos ver depois numa outra instrução bem interessante, onde eu vou mostrar para vocês o comando string e o comando unstring utilizando on overflow ou not on overflow, ok? Então, bora então para o código. Se vocês já estão com as suas IDEs carregadas, já está aberta aí a ideiazinha de vocês. Então agora nós vamos abrir a nossa IDE, que é a OpenCOBOL, e agora nós vamos começar a mexer com código, provavelmente de jeito que todo mundo gosta, né? A parte mais divertida aqui dessa live nossa aí é o código, ok? Me perguntaram, né, André, posso mandar essa live, esse link para outra pessoa? Pode mandar para quem você quiser, sobrinho, filho, amigo, parente, pai, mãe, todas as pessoas que tiverem interesse de aprender COBOL, pode mandar, porque isso aqui é uma informação que eu estou dando assim, de utilidade pública, eu estou ajudando as pessoas a conhecerem, a se aproximarem um pouquinho mais da linguagem, né? Você pode mandar sim, tá? Vamos entrar aqui para o código então. Você que já tem a IDE, a OpenCOBOL, abre comigo aqui a sua IDE, estou abrindo aqui a minha IDE, pronto, está carregada aí, você já deve estar vendo aqui a minha IDE na tela. Nós vamos criar um programa com um nome aqui de exemplo, tá? Só para a gente poder brincar. Então eu vou inventar um nome aqui para um programa que eu vou criar aqui, tá? Vamos lá. Vamos continuar aqui, ó. Por exemplo, eu tenho aqui um código aqui aberto, né? Que é o prog, ó. prog str001. Eu estou abrindo um código que eu já tenho aqui, só para dar uma continuidade mesmo nos nomes, né? Que a gente está trabalhando. Eu vou criar aqui um código novo, basicamente com o nome que eu estava utilizando antes, tá? Só que aqui eu vou chamar ele de 2. Então, prog2, ok? Pronto, meu código está aberto aqui. Confiram aí, por favor, se para vocês está aparecendo aí direitinho. Vocês estão enxergando o código aí, gente? Tá dando para todo mundo ver direitinho? De vez em quando, a IDE, quando eu mexo com ela aqui, e é o software que eu uso para poder transmitir essa live stream, de vez em quando ele dá um probleminha aqui, ele sai e volta para mim, a câmera volta para o meu foco aqui, tá? E precisa até do feedback de vocês para saber se está tudo direitinho, se está certinho, se vocês conseguem enxergar tudo bonitinho. Vamos lá então? Vamos brincar? Sem mais delonga? Vamos lá então. O que acontece? Aqui ele cria para mim um programa. Primeira coisa que a gente faz dentro do programa quando ele cria esse programa é o quê? Nós vamos preencher as informações básicas. Aumentei o zoom aí para você poder ter uma visibilidade. Eu vou colocar aqui o nome do programador, né? Ou seja, da pessoa que está desenvolvendo esse código, a data que esse código está sendo desenvolvido. Hoje é o dia da mentira, tá? Dia da mentira. Você pegou alguma peça em alguém, fez alguma mentira para alguém? Esse programa aqui não é mentira, tá? O que a gente está fazendo aqui é verdade. Né? Pode ser que role uma mentirinha na informação que eu vou colocar aqui dentro, mas faz parte, né, para o dia de hoje. Brincadeirinhas à parte, o propósito desse código que nós estamos fazendo aqui é apresentar o comando unstring. Tá claro, galera? Beleza? Então vamos preenchendo as suas ideias aí. De praxe, programando em COBOL, nós sempre programamos com letra maiúscula, tá? Então por isso que a gente está trabalhando aqui com caixa alta, legal? Vocês entendem também que quando eu chego aqui nessa fase Program ID e aqui embaixo aqui no End Program, eu coloco sempre o nome do programa que eu salvei o meu arquivo. Isso é uma boa prática. É obrigado a fazer isso? De forma alguma, não é obrigado a fazer. Mas é uma boa prática. O que é uma boa prática? Uma boa prática é uma execução repetitiva que você faz que ela visa te ajudar em alguma tarefa, facilitar o entendimento, estabelecer um padrão, né? Então isso é muito importante, inclusive, para quem vai trabalhar em fábricas de software, por exemplo, ouve muito o conceito boa prática, tá? Conhece muito essa expressão boa prática. Vamos lá, chega de blá blá blá. Vamos trabalhar, vamos brincar um pouquinho aqui com o comando unstring. O que eu vou fazer aqui, galera? Eu vou criar aqui algumas variáveis para nós começarmos a trabalhar com o conceito unstring. Eu vou criar uma variável que vai receber uma carga, um conteúdo dentro dela, e esse conteúdo que essa variável vai receber, eu vou quebrar ele de acordo com um delimitador. E essa quebra eu vou fazer uma carga em outras variáveis também, em outros campos.
Além dessas variáveis que eu vou criar, tanto para a leitura, receber a carga inicial e fazer a quebra, eu vou criar mais algumas variáveis de controle para mim poder contar o número de bytes, para mim poder controlar a execução do ponteiro que eu estou fazendo, enfim. Nós vamos trabalhar com os comandos básicos, eu vou explicar passo a passo cada um dos comandos que eu vou utilizar aqui. Tudo bem? Tendo alguma dúvida, só postar no chat, só colocar para a gente aí que nós vamos esclarecer vocês, tá? Bora pro código, galera? Vamos lá, então? Então, deixa eu só aumentar aqui um pouquinho para vocês entenderem. A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou entrar na Working Storage Section e vou criar algumas variáveis, que são algumas variáveis que nós vamos começar a utilizar dentro aqui do nosso código, tá? Eu vou criar primeiro uma variável que eu vou usar mais tarde, mas ela vai ser muito útil, que é uma variável que vai servir de ponteiro, tá? Um ponteiro é o quê? Um ponteiro vai colocar a partir de que momento que eu começo a contagem ou a carga daqueles bytes. Então eu vou criar uma variável aqui de ponteiro, vou criar no nível 77. Vocês lembram da aula que eu falei sobre níveis? Se não, dá uma olhadinha lá no nosso canal lá, que tem uma aula falando, explicando um pouquinho sobre esses níveis, tá? Então eu vou criar primeiro aqui no nível 77, e eu vou criar uma variável chamada WSPointer. WSPointer. Opa, nossa boa prática aqui. André. Tá? Essa variável vai ser uma variável numérica, eu vou criar ela apenas com 9 posições, tá? Então vai ser pique, como é numérica, pique de 9, de 0,2. Eu poderia fazer isso aqui também, ó. Pique 99. Tá? Agora, como esteticamente eu vou criar outras variáveis e para ficar bem alinhadinho, né, com uma aparência mais agradável, eu vou criar como pique de 0,2. Ok? Pique de 9, perdão, que é o tipo do dado numérico. Tamanho dele, né, são 2 bytes. E eu vou colocar que ele vai inicializar com zeros, tá? Já para poder dar essa inicialização. Ah, desculpa. Engasguei aqui, deixa eu pegar um pouquinho de água aqui. Então, já para mim poder ter essa inicialização da variável. Agora nós vamos criar algumas outras variáveis para a gente começar a brincar durante o nosso código. Então eu vou criar 3 variáveis para trabalhar como contador, para a gente começar a fazer o count dos bytes que são carregados dentro dos campos, tá? Como eu falei no início, pode ser útil para um looping, para alguma coisa que a gente for trabalhar. Então eu posso criar aqui, ó, WS contador 1, perdão, WS contador 1. Mesma coisa também, vou criar aqui como pique de 9, de 2, só um zero. Valores zeros. Pronto. Na informática nada se cria, tudo se copia. Vamos replicar isso aqui. E aqui vamos só mudar isso aqui. Certo, galera? Pronto. Então eu estou começando a descrever aqui as variáveis que eu estou trabalhando. Então eu tenho já um ponteiro, que eu vou precisar dele lá embaixo, lá no exemplo do if pointer, para mim, a partir de determinado ponto da minha string, eu começar a fazer uma contagem, alguma coisa do tipo, uma carga. Criei 3 variáveis contadoras, porque eu vou criar aqui propositalmente uma string que vai carregar 3 campos, só para fins didáticos, né? Só para a gente poder entender aqui, tá? Vou criar uma variável. Vamos trabalhar aqui com um conceito um pouco mais lógico, tá? Então eu vou criar uma variável para armazenar um nome. E esse nome eu vou assumir que ele tem primeiro nome, nome do meio e último nome, né? First name, middle name, last name, ok? Para a gente poder trabalhar aqui. Eu não vou criar em inglês não, vou criar, né? Para a gente começar a brincar aqui mesmo. Mesma coisa, no nível 77, vou criar uma variável chamada nome completo. Essa variável aqui, vamos dar para ela aqui, vai ser alfanumérica, tá? Pique de x, de 60. Vou colocar 60 bytes para ela. Como ela é alfanumérica, ela vai ser startada com espaço. Beleza? Agora nós vamos criar aqui as variáveis que vai receber essas cargas, que é o primeiro nome, nome do meio e segundo nome. Então vamos criar do mesmo jeito aqui para poder ficar fácil, tá? Da forma que a gente fala. WS, primeiro nome. Para ficar simplesinho e fácil da gente poder entender.
Como são 3 variáveis, eu criei a primeira com 60, eu vou criar as outras 3, cada uma com 20. Né? Somando todas, totaliza os 60 bytes, né? Que dá o nome completo. Tá? Aqui de x de 20. Value space. Vamos copiar isso aqui. Vamos replicar aqui. Essa aqui nós vamos chamar de... Vou tirar isso daqui. E vamos colocar nome e-mail. Tá? E aqui, vamos tirar aqui o primeiro e vamos escrever último. Pronto, temos as 3 variáveis criadas aí. Quem estiver me acompanhando no código aí, tá? Quiser dar um feedback aí, como é que tá? Tá entendendo direitinho? Tá claro para vocês? Tá tendo alguma dúvida? Quer que eu desacelero? Tá muito rápido, tá? Vamos me dando feedback aí para ver como é que a gente tá indo, tá? Se vocês estão conseguindo acompanhar aí numa boa, direitinho, está tudo bacana. Continuando aqui, pessoal, vamos lá? Criamos já as nossas variáveis, perfeito, já estão criadas. Se a gente tiver a necessidade de criar mais alguma variável, nós vamos criar mais alguma variável aqui, ok? Vamos agora para a Procedure Division e vamos fazer um negócio bem legal aqui na Procedure Division. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte, eu vou tirar esse display daqui, da Procedure, e vou fazer a inicialização de todas as minhas variáveis. Então eu vou usar aqui um comando chamado initialize, tá? E aqui eu vou colocar todas as variáveis que eu vou usar. Então vamos começar aqui com WSPointer. Vamos colocar aqui os nossos contadores, WS contador 1. Vamos colocar aqui o WS contador 2, WS contador 3, tá? Nome completo eu não vou colocar não, mas os 3 ali eu vou colocar aqui, WS, primeiro nome, primeiro, André, WS, nome e-mail, e WS, last name, último nome. E aí? Tranquilo aqui, pessoal? Suave? Tá de boa? Tá dando para acompanhar direitinho? Então, até aqui conseguiram fazer. Quem tá com as ideias abertas, quem tá fazendo aí até aqui, tá tudo tranquilo? Ok, o que nós fizemos até agora? Criamos as variáveis e aqui na Procedure Division, que é a divisão de comandos, né, onde eu vou programar, eu fiz aqui o start dessas variáveis. Estou fazendo a inicialização dessas variáveis. Vamos tocar o barco de novo aqui? Vamos lá? Agora que eu iniciei as minhas variáveis, nós vamos agora começar a trabalhar. Eu vou fazer a carga agora da variável macro, onde vai receber um nome completo de um teste que nós vamos fazer aqui. Nós vamos inventar um nome aqui, tá? E dentro desse nome, nós vamos começar a trabalhar a partir daí, beleza? Então vamos lá então. Eu vou inventar aqui um nome, vou movimentar aqui move, tá? Vou pegar uma carga aqui, move. Vamos inventar um nome aqui? Vamos lá? Ana Maria Braga. É só um teste, tá? Não tem nada pessoal aqui não, viu, gente? WS nome completo, tá? Então estou movendo aqui, ó, o valor Ana Maria Braga para a variável WS nome completo. Uma pessoa está recebendo, pegamos o nome de uma pessoa e atribuímos aqui. A segunda coisa que eu vou fazer, eu vou agora trabalhar com ponteiro, tá? Bom, vamos fazer o seguinte, não vou mexer com o ponteiro agora não. Eu vou agora usar o comando unstring e vou mostrar para vocês como que eu monto essas variáveis e como que eu dou a carga nessas variáveis a partir dessa quebra. Perfeito? Vamos lá então? Obrigado. Mais aguinha. Isso. Tá bom, tá ótimo. Tá ótimo, obrigado. Vamos lá então. Primeiro você começa com o comando unstring, certo? E aí, o que eu faço aqui após o comando unstring? Eu vou colocar qual a variável que eu quero inspecionar. No caso, é a variável nome completo. Então, vou fazer unstring
a variável que eu quero estar inspecionando, e eu vou agora colocar o delimitador dessa variável para me fazer a carga dos meus campos, né? Então vamos colocar aqui embaixo aqui, ó, para ficar legalzinho, para não ficar muito invadindo outras áreas, né? Delimited, e aí eu vou colocar qual o delimitador que eu vou usar, se é uma variável como delimitador ou se é uma literal. Nesse caso nós vamos trabalhar com uma literal, tá? Delimited by, e aqui eu vou colocar spaces. Tá vendo aqui ó, que eu tenho espaço aqui no nome? Entre Ana e Maria eu tenho um espaço, né? Entre Maria e Braga eu tenho um outro espaço, então delimited by spaces, ok? Depois que eu delimitar com espaços, ou seja, já descobri o delimitador, agora eu vou fazer a carga nas variáveis, para onde que eu quero jogar esses dados, delimited by spaces, e eu vou colocar aqui, ó, into, vou colocar aqui embaixo para ficar mais fácil, tá? Descarregue o que você lê entre os espaços nas seguintes variáveis, ws, primeiro nome, primeira variável a receber, tá? Se ele achar mais algum espaço depois desse cara, ele vai colocar na variável ws, nome e-mail. E se tiver mais alguma coisa, no meu caso eu estou fazendo proposital e didático, um 3, porque eu sei que são 3 campos que eu posso estar alimentando aqui, tá? Vou colocar aqui o último nome. Último nome. Perfeito. Então, depois que eu fizer essas cargas aqui, agora eu vou fechar o meu comando string com o comando and, aqui embaixo, para ficar bem indentadinho, and string. Legal. Agora, o que a gente vai fazer aqui, pessoal? Olha só, vocês estão vendo aí o código direitinho aí, o código completo está na tela para vocês aí, tá? Eu vou reduzir aqui um pouquinho só para a gente poder... vocês vão continuar enxergando bem, só que eu cheguei só um pouquinho para me tomar um pouquinho do espaço aqui para a tela preencher o máximo possível, a gente enxergar o código completo. Que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou mostrar a saída, eu vou mostrar o que ele está exibindo para mim. Eu vou colocar o comando display, para ele poder me mostrar, e eu vou querer ver o que está dentro do conteúdo ws primeiro nome. ws primeiro nome. O que está dentro dessa variável aqui? ws primeiro nome. Aqui, com isso aqui ele vai mostrar o que tem nessa carga, tá? E aqui eu vou fazer o restante da mesma forma. ws nome e-mail, aqui, né, que é o nome do e-mail. Deixa eu só fazer um negocinho que antigamente gostava de fazer, ficava muito legal, que é esses pontinhos aqui, ó. Nome, e-mail, tá? Programador raiz é assim, ó. Programador raiz, COBOL raiz, utiliza esses negócios para ficar bem dentadinho, tá? Não vem me zoar, não. Vou falar que eu sou velho, não, que eu só tenho 40. Eita, falei meu nome. Último nome. E aí vamos fazer o trem bonitinho aqui, tá? Para ficar bem bonitinho mesmo. E aqui eu vou colocar a palavrinha para alterar a variável para último nome. Perfeito. Pronto. Já estou exibindo agora tudo que eu preciso de exibir. Vamos fazer uma revisãozinha rapidinho aqui. O que a gente fez? Nós criamos as variáveis que futuramente a gente vai mexer mais um pouquinho, né, aqui dentro para poder entender esses contadores. Resetamos as variáveis assim que o programa é iniciado. Alimentamos aqui uma primeira variável, que é a variável nome completo, com esse nome aqui. E aqui nós estamos utilizando o comando unstring, né, com um delimitador de espaços e descarregando o que ele achar entre os espaços, os preenchimentos separados por espaço, tudo que estiver juntinho, ele vai colocar dentro desses campos aqui. Tá? Basicamente, esse é o formato mais básico que nós temos aqui do comando unstring, ok? Vamos lá então, Shift F8 para a gente fazer o build, ou clicar na bolinha aqui em cima, aqui, azulzinho, ó, ele faz o build do código, né? Compila o código. F5 ou clicando aqui ó, no verdinho, lá em cima, Run the Current Editor Program, ele vai rodar o programa atual no editor, tá? E aqui ele me deu
a saída, tá? Então aqui está a nossa saída aqui, ó. Primeiro nome, ele está mostrando para mim aqui, ó, Ana. Nome do meio está mostrando Maria. E o último nome está mostrando aqui Braga. Tá? Por enquanto tá certinho, tá funcionando a gosto que a gente gostaria que funcionasse. Pessoal, até aqui tudo bem? Vocês estão tranquilos? Estão pegando direitinho? Tá dando para poder, né, entender direitinho aí? Qualquer dúvida é só falar, tá? Vamos piorar um pouquinho mais a coisa aqui. Como é que a gente vai piorar a coisa? Eu vou pegar esse trecho todinho de código aqui, ó. Eu vou chamar esse trecho de código de exemplo 1 do comando unstring, tá? Então deixa eu só fazer uma brincadeira aqui para ficar bem legal, para efeito didático inclusive. Eu vou copiar essa linha todinha aqui, ó, tá? Vou jogar aqui embaixo, vou botar um asterisco aqui na coluna 7, no comentário, e vamos criar aqui uma documentação. Opa! Aqui, ó. Vamos criar aqui uma documentação aqui para essa execução, tá? Essa execução aqui vai ser exemplo 1 do comando unstring, ok? Legal. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar tudo isso aqui, ó, antes do stop run, e vou colar aqui embaixo para a gente criar a partir do exemplo 1 o exemplo 2. Perfeito? Então aqui vai ser o exemplo 2. Aqui eu vou colocar um pontinho aqui, ó. Pode colocar um pontinho aqui embaixo aqui só para dizer que eu tenho uma separação entre um bloco de execução e outro bloco de execução. Lembrando que isso aqui não eu não estou criando aqui dentro aqui desses blocos de execução, esses blocos fakes de execução. Eu estou fazendo aqui simplesmente algo... Sumiu aí, gente, a tela? Deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui. O pessoal está falando que sumiu a tela aí, tá? Da IDE. Pronto, voltou. Desculpa aí, galera, deu um apagão aí, tá? Só voltando aqui a explicação para vocês, olha só. Esses blocos de execução aqui não são parágrafos, tá? São blocos de exemplo. Eu estou separando esses exemplos com comentários, ok? Se fosse parágrafos, eu ia criar, depois vocês dão uma olhadinha lá na nossa aula de parágrafo, que está dentro lá do canal nosso lá. Se for parágrafo, eu vou tratar de uma outra forma, vou usar o comando perform para poder ir lá para os parágrafos e poder te mostrar. Bora para o código, vamos deixar de blá blá blá, de conversinha fiada e vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora nesse outro bloco, no bloco 2 aqui? Vamos usar um outro exemplo do comando unstring. Dessa vez agora eu vou usar o comando unstring, do mesmo jeito que está aqui, só que eu vou trabalhar com ponteiro. Agora nós vamos utilizar aqui um comando para poder colocar um ponteiro, onde eu vou apontar para determinado local, e aí eu vou fazer uma contagem do total de campos que eu tenho nesse tipo de ponteiro aqui. Lembra que nós falamos que podemos criar variáveis, né? Assim, em algum momento a gente pode trabalhar com a criação de variáveis. Então vamos criar aqui uma variável aqui, ó, para mim poder contar, né, o total de campos que eu quebrei. Quantos campos, André, que você quebrou nos delimitadores? Então vou criar aqui, ó, WS. Aqui é legal também ter uma observação bem interessante, tá? Como eu estou trabalhando com delimitador, eu vou chamar a atenção para vocês aqui na variável, nós vamos dar um display na variável ponteiro, tá? Na variável de contagem do total, tá? De campos que nós quebramos. E eu vou mostrar para vocês aqui uma coisa interessante. Vamos lá? Então, WS, vou chamar tot campos, tá? Total de campos. E vai ser a mesma coisa aqui, ó. Pique de 9. Pô, André, você podia ter copiado e colado? Claro. Valor zeros. Ok? Beleza. Então, criar uma variável lá, tot campos. Não vou usar ela no exemplo 1, mas eu vou usar ela no exemplo 2. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou inicializar ela aqui, tá? WS tot campos. Pronto. E aqui o que acontece, galera? Nós vamos trabalhar aqui agora com um ponteiro. Vou fazer a mesma instrução, delimitado por espaço, a variável está alimentada do mesmo jeito, depois a gente brinca, mudando um pouquinho essas condições aqui da variável. Tudo bem? Vamos lá então.
Vamos colocar um grau de dificuldade aqui. Nós vamos agora trabalhar com o if pointer. Nós vamos trabalhar agora com o ponteiro e eu vou usar o comando towling para ele poder jogar o meu total de campos que eu criei. Então vamos lá então. Vou criar aqui with pointer, ou seja, com o ponteiro ws pointer. Ok? Um detalhezinho é que o ponteiro eu sou obrigado, porque assim, se você não dizer quando o valor que está começando o teu ponteiro, ele não vai saber. Para ele lá tem 0, porque você criou a variável com nome zeros e você fez um initialize aqui, ó, tá? Então ele não vai saber o tamanho, né, que posição que tá. Para ele é 0. E 0 para ele não é nada. Na verdade significa nada. Então ele não vai conseguir ler o ponto inicial da variável sua. Então, nesse caso, você é obrigado aqui a fazer uma movimentação, uma atribuição. Vamos colocar a primeira posição para o nosso ponteiro, ws pointer. Ok? Agora sim, com esse ponteiro, agora eu vou utilizar agora o comando para mim poder pegar o comprimento das minhas variáveis, o comprimento do total dos campos que eu tenho, tá? Então vou usar aqui o towling. E aí, após o comando towling que eu vou usar, eu vou ter que usar a palavrinha in, que ele vai atribuir, né? Ou seja, dentro, né? No, né? In, né? ws tot campos. Pronto. Basicamente o comando está feito. O que eu fiz aqui na verdade? Eu fiz a mesma coisa do código anterior, só acrescentei aqui o ponteiro e o towling para mim poder ver esse total de campos. Então vamos displayar aqui. Displayar é massa, né? Verbo display. Conjuga o verbo display. É fogo, né? Isso é coisa de TI, viu, gente? Quem trabalha na TI começa a verbalizar tudo que é palavra que a gente vê aí, tá? Gugar, né? Vou dar uma gugada aqui, verbalizando tudo. Incrível. Display. Eu vou colocar aqui o nome da variável para me poder ver a saída dela aqui, tá? ws pointer. Vamos fazer isso aqui para ficar bem alinhadinho, bem justinho. ws pointer, ok? Que é quem eu estou vendo lá. Opa! E aqui, vou também fazer um display também, só que aqui vai ser a variável totCampos, totCampos, tá? Eu vou aparecer aqui para ele aqui. Essa seleção Ctrl+C, Ctrl+V, eu estou fazendo aqui porque eu estou usando esse editor dentro do ambiente Windows, tá? E é bem tranquilo para poder utilizar aqui dentro do ambiente Windows fazendo essa seleção, né? Você seleciona, copia, cola, é uma API, tá? Então dentro do sistema operacional ele permite que eu faça isso. Se for o Mac, você vai usar aquele command, no Linux, enfim, tá? O Linux é a mesma coisa do Windows também, Ctrl+C, Ctrl+V, etc. Por que eu estou falando isso? Porque quando você for lá para o TN32, tá? TN3270, você tem os comandos básicos para fazer a cópia das linhas, a colagem das linhas, e você pode copiar o texto do byte e colar no texto do byte. Você não vai poder fazer da forma que eu estou fazendo aqui, dá Enter, abre uma linha, etc. Lá você vai dar I dentro lá do count numbers das linhas para poder abrir uma nova linha. Isso não é aula de terminal 3270, que se tiver alguém na live que já trabalha com o 32 ou não trabalha ainda, mas vai trabalhar, vai se lembrar do que eu estou fazendo aqui, eu quero que você se lembre que lá é diferente, porque lá é o sistema operacional ZOS se for plataforma IBM, tá? Então, trabalha de uma forma um pouco diferenciada só na edição. Os comandos basicamente são os mesmos. Esse display que eu estou dando aqui vai ser o mesmo. Quando você usar um job de execução, um job de compilação, né, é só a forma que você vai compilar e só a forma que você vai executar. Quando você for usar uma sysout para ver a saída, é a minha saída que eu estou fazendo aqui, mas isso é porque eu estou nesse ambiente Windows. Bacana, pessoal? Só para não confundir muita gente aí que talvez tenha esse conhecimento de lá. Olha só que coisa interessante, tá? Ana Maria Braga. Outra coisa também. Calminha, 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 porque eu executei aqui os dois de uma vez só, tá? Vamos voltar aqui e vamos fazer o seguinte.
Vamos executar esse primeiro exemplo aqui, tá? E aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa execução do primeiro exemplo, só para a gente poder ficar sabendo o que que é, vou colocar só um display aqui, tá? Display. Exemplo 1. Ok? Só para a gente poder saber que esse aqui é o primeiro exemplo. Ok? Vamos dar um espaço aqui, depois do exemplo 1. Aqui vai ser o 2. A coluna normal. Só para a gente poder dar uma separada aqui, viu, galera? Porque como não estou trabalhando com parágrafo, não estou fazendo também com performance, para não ficar muito longe, só para ficar mais didaticamente mais fácil da gente poder enxergar. Então, no exemplo 2, o que, é que eu tenho aqui? Ó? Ana Maria Braga, olha que legal. O if pointer, ó, o WS ponteiro 17. Total de campos 3. Por que o ponteiro deu 17? Ele começou com 1 e deu 17. Né? Deixa eu mostrar um negócio para vocês aqui. Olha só. E se eu, no exemplo 2, colocasse um espaço, a carga da minha variável toda entre espaços, né? O que que aconteceria? Olha só, o pointer agora caiu para 12. Por quê? Porque como ele começou no 1, ok, mas ele não sabe onde acabou. Porque o delimitador não é entre espaços, aquela carga está entre espaços, então ele pega o primeiro cara que ele achou, depois o primeiro delimitador, depois o outro delimitador, depois não tem mais nenhum tipo de quê? Delimitador. O que ele conta? Ele conta o restante da variável, o que tinha preenchido o restante da sua variável. Quando você fecha o espaço aqui, ó, então ele sabe exatamente o tamanho que você está colocando. Então olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Contar raiz, tá? Da moda antiga. Sim, ó, o pessoal gosta de contar. Olha só, deu 17 aqui, não sei, não foi o total das variáveis? Só que a variável Ana, presta atenção, a variável Ana tem 3 bytes, entendeu? Tem um espaço aqui, depois eu tenho aqui quem? Eu tenho a outra variável, que é Maria, tá? A variável Maria tem quantos bytes? 5 bytes. Depois eu tenho outro espaço aqui, eu tenho uma variável Braga. Quantos bytes que tem aqui? Mais 5 bytes, ok? Então, se a gente olhar aqui, ó, nós temos 3 mais 10, né, que é 5 mais 5 aqui, são 13, né? Por que na hora da execução lá, quando ele executou, ele me falou 12 e não 13? É porque o 1, ele é inclusive. Lembra do ponteiro que a gente colocou aqui, move 1 aqui para ele? Então esse ponteiro aqui, ó, ele é incluso. Então, na verdade, são 13 espaços na contagem nossa, mas o ponteiro, ele considerou 1, ele começou ocupando já o primeiro byte. Então ele contou a partir, depois do primeiro byte, que ele começou a fazer as contagens dele. Por isso que ele retornou 12 aqui na contagem dos bytes. Tá claro, pessoal, aí? Alguma dúvida? Deixa eu ver aqui se a galera tá tendo alguma dúvida. Tá tranquilo aí, pessoal? Legal? Tela tá preta, ok, já resolvemos, voltou, né? Não tá mostrando o código. Não, legal, acho que agora já tá resolvido, né? Me dá um ok aí se vocês estão vendo o código aí, se tá legal. Vamos voltar aqui novamente. Enquanto vocês me dão o ok e o feedback aí para mim poder estar continuando. Pessoal, até aqui vocês têm alguma dúvida? Coloca ok para mim no chat aqui. Se até aqui está tudo claro, até aqui vocês estão entendendo, tá certinho? Posso seguir? Posso ir já para o exemplo 3? Vamos ver aqui as perguntas aqui, as dúvidas. Está tendo alguma dúvida? Beleza, né? Vamos lá então. Então vamos seguir aqui para o nosso exemplo número 3. Bom, no exemplo número 3, nós vamos mudar aqui, só para fim didático, o delimitador, só para a gente poder ter uma ideia, tá? E nós vamos fazer uma melhoria nesse delimitador na hora dele poder aparecer para você aqui, ok? Vamos lá então? Vamos copiar aqui o exemplo 3. Nós não vamos mais delimitar por espaço, tá?
Vou pegar aqui o exemplo 2, clonar o exemplo 2 e vamos chamar ele de exemplo 3. Ok? Aqui vai ser o 3 e aqui também vai ser o 3. O que é o exemplo 3? Nós vamos aproveitar tudo que nós fizemos lá no exemplo 2 e vamos fazer uma alteraçãozinha básica aqui, ó, onde ele está aparecendo, tá? Então nós temos aqui Ana Maria Braga. Nós vamos alterar aqui, vamos colocar um outro delimitador aqui, ok? Nós vamos colocar aqui um asterisco, Ana entre asterisco, Maria Braga. E olha só, agora eu não vou delimitar por uma literal específica, né? Vou especificar aqui uma literal, que vai ser quem? Vai ser o asterisco, tá? Quando eu criar ele dessa forma, delimitando aqui pelo asterisco, olha só, vou compilar e vou executar. Ok, executei aí, ó. Olha só a saída, pessoal, aí. Estão vendo aí a saída? Exemplo 3, olha só. Primeiro nome está vazio, nome do meio ele veio com Ana, e depois o último nome ele veio com Maria. Praticamente ele fez uma zona aí com a gente, né? Por quê? Porque nesse delimitador, quando eu utilizei ele aqui, ó, para ele começar a fazer através do asterisco, eu tenho um ponteiro que eu tinha colocado para ele começar a contar a partir do ponteiro. Quando ele jogou o ponteiro, já tinha um asterisco aqui no começo, ó, no início dele aqui. O que ele fez então? Ele ignorou o que tinha para trás e carregou apenas o que ele começou a ler a partir de onde? Do ponto da frente. E se eu colocasse mais um asterisco aqui? Vamos testar? Olha só, galera. Isso aqui quem sabe faz ao vivo, né? Ou passa vergonha ao vivo também. Outra explicação que nós temos aqui, olha só. Eu coloquei 2 asteriscos. Ele tinha um ponteiro, ignorou o primeiro, ignorou o segundo que tinha e só fez a carga no último. Ok? Então isso é interessante a gente poder entender aqui para saber como é que ele está fazendo essa carga, né? Então vamos tirar aqui todos os asteriscos iniciais, vamos deixar o ponteiro para ele começar a partir do primeiro byte que ele está lendo, e agora nós vamos rodar a nossa execução. E aí tá bonitinho aqui, ó. Isso porque eu estou usando o if pointer. Se eu não estivesse usando o if pointer, deixasse só no formato do exemplo 1, por exemplo, e deixar só os asteriscos, ele funcionaria perfeitamente, tá? Ele pegaria tudo que está entre aqueles asteriscos lá. Se você quiser testar, é só voltar no exemplo 1 aqui, ó, substituir o espaço por asterisco, e no delimited by você vai colocar, ao invés de space, coloca, entre aspas duplas, entre aspas simples, o asterisco, né? Literal asterisco. Perfeito. Então aqui ele já vai estar rodando para mim, já vai trazendo aqui. Bom, qual a brincadeira que nós vamos fazer aqui? Vamos alternar aqui um pouquinho, só para brincar. Vamos jogar aqui no lugar de um asterisco, vamos jogar aqui um ponto e vírgula, né? O que vai acontecer? Ponto e vírgula dentro de uma string é o conteúdo de uma string. Então, delimitador é aquilo que você especifica como delimitador. Se você não especifica como delimitador, ele entende que faz parte do conteúdo. Então, se eu simplesmente jogar aqui um ponto e vírgula, presumindo que é um delimitador, e não especifico ele como delimitador, olha só o que vai acontecer. Ele carrega para mim, tá vendo aqui o nome do meio? WS o nome do meio. Ele carrega o conteúdo inteiro na próxima variável que ele tem depois do delimitador que ele reconhece. Ok? E aí, se eu quiser usar mais de um delimitador, eu posso usar mais de um delimitador? Posso. Vou usar aqui o comando OR, né? Que é ou, e aí eu vou colocar o outro delimitador que eu quero estar utilizando. Ok? Quando eu utilizo esse segundo delimitador aqui, ó, dentro do meu código, para poder estar rodando a minha execução, olha só o que acontece. Ele entende, ele reconhece. Agora sim, ele jogou o Ana direito para o primeiro nome, Maria, o nome do meio, e Braga no último nome. Perfeito? Então, anota esse exemplo 3 aqui, porque ele é importantíssimo para você poder usar aqui o comando OR. Ok? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá tudo bem? Vamos partir agora para o nosso exemplo
Nosso exemplo de número 4. Vamos lá? Vamos fazer o exemplo de número 4. Vamos copiar aqui o exemplo de número 3. Informática nada se cria, tudo se copia. E vamos criar aqui o nosso exemplo 4. Vamos lá. Criando o exemplo 4. 4, perfeito. Pronto. O que nós vamos fazer aqui no exemplo 4? Nós vamos aproveitar o que nós vimos lá no exemplo 3, porém agora nós vamos utilizar os nossos contadores. Eu quero saber o tamanho em byte de cada variável que eu tenho, tá? Dentro da minha informação. Então o que eu vou fazer aqui, pessoal? A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou fazer uma mudança nessa estrutura aqui do meu unstring para ele poder descarregar a minha variável, o que eu estou lendo o nome completo, dentro dos meus delimitadores que eu defini, mas eu quero que ele descarrega uma variável e conta quanto tem naquela variável, num contador. Descarrega a segunda variável, conta quanto tem naquela variável no segundo contador e assim por diante, tá? Como é que nós vamos fazer isso então? Vamos aproveitar aqui o into, tá vendo aqui, ó, onde ele está descarregando o primeiro nome? Só que aqui nós vamos colocar a palavrinha in, tá? Que ele vai descarregar, count, que ele vai contar, e aqui ele vai descarregar dentro de uma variável que eu vou armazenar a contagem que ele tiver, que no meu caso vai ser o contador 1. Pronto. Com isso aqui ele vai descarregar o que tiver aqui dentro, tamanho, na verdade, em bytes dessa variável no contador 1, o tamanho da variável, fiz barulho no microfone aqui, o tamanho da segunda no contador 2 e o tamanho na terceira no contador 3. Pronto. O que a gente está fazendo aqui, na verdade? Aqui a gente está fazendo uma quebra normal das variáveis, só que eu estou acrescentando uma contagem em bytes. Como eu falei no começo da nossa aula ao vivo, isso pode ser útil para você poder, se for um parâmetro, por exemplo, que você vai utilizar para um array, para uma leitura, para um looping, né? Ou talvez até mesmo para testar o tamanho da variável, para saber se ela cabe dentro de uma outra variável, e ali naquele teste você pode emitir um erro, por exemplo, olha, tamanho inválido, tamanho excede o tamanho esperado. Não sei, você pode usar, essas aplicações são infinitas, tá? Você pode usar da forma, de acordo com a demanda que você precisar. E aqui, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos displayar, verbo display, tá? Eu inventei esse verbo display aqui. Nós vamos displayar aqui os nossos contadores. Contador 1. Vamos fazer aqui o raiz aqui, ó, né? Que é programador COBOL raiz. WS contador 1. Perfeito? Então, vamos jogar isso aqui no contador 1 e vamos repetir aqui para os demais, né? Aqui vai ser o 2, aqui vai ser o 3, 2, 3. Pronto. Agora vamos descobrir o que tem dentro desses caras aqui, né? Vamos ver como é que ele fez essa carga. Lembrando que eu estou aproveitando o código do exemplo 3, tá? Que é o exemplo anterior que a gente estava mexendo lá. Então olha só o que aconteceu aqui, ó. Ele falou para mim, Ana Maria Braga, dividiu direitinho, o pointer, perfeito, deu certinho. Total de campos, são 3 campos, né? Que é o campo 1, carga do campo 2, carga do campo 3, perfeito. O contador 1, ele diz que tem 3 bytes no campo 1. Ana, 3 bytes, perfeito. Maria, ele falou que tem 5 bytes. Realmente, Maria tem 5 bytes. E o Braga, ele falou também que tem 5 bytes. Realmente, o Braga tem 5 bytes. Perceberam aí? Então, essa é a utilidade de você poder estar usando esses contadores dentro do seu comando unstring. Alright, pessoal? Tudo bem até aí? Tudo certo? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não? Tá certinho? Tá legal? Agora vamos partir para o último exemplo. Só ver aqui as questões aqui. Dúvida, não, tá certinho, sem problema, tudo ok. Ok, perfeito. Vamos tocar aqui então, tá? Se não estiver gostando da didática, eu mudo a didática. Se não gostar do professor, eu corto o cabelo, eu faço a barba, eu faço alguma coisa para você poder gostar de mim. Brincadeirinha, tá? Só para descontrair um pouquinho. Vamos lá então, vamos pegar aqui, criar aqui o nosso quinto e último exemplo.
Só para a gente poder fazer um teste aqui. É muito simples, na verdade, a gente não vai mudar praticamente nada, só para manter o registro do anterior. Eu vou criar um exemplo 5 aqui baseado no anterior, mas a gente não vai ter mudança praticamente significativa dentro desse código não. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos utilizar aqui um comando um pouco diferente dentro do delimitador, tá? Nós vamos utilizar o comando by all characters, ou seja, onde tiver todos aqueles caracteres. Então, por exemplo, suponhamos que aqui eu tenha vários desse aqui, tá? Então aqui eu poderia colocar ou, or, né? No caso aqui é o ou, uma alternativa, e aqui eu poderia colocar tudo, todos, né? Ou seja, todos os ponto e vírgula. O que ele entende com isso, né? Você pode receber, por exemplo, uma string com uma formatação aonde o seu back-end, o seu front-end, ele pode mandar para você, por um erro de montagem da string ou alguma coisa assim, um valor a mais, um valor excessivo daquele delimitador que você tem. Então você pode querer fazer uma rastreabilidade dentro do conteúdo onde aquele delimitador se repita, por exemplo, tá? E você pode fazer um corte parcial, um pedaço só. Você não precisa pegar tudo que tem ali. Então eu só usei como exemplo aqui para a gente poder ver nesse ponto e vírgula. Olha só no exemplo 5 que a gente fez. Ele continuou fazendo a quebra, normal, ele entendeu que tem um excesso, que é um contador a mais, ele continua fazendo normal, só que o ponteiro foi para 20, ou seja, ele contou mais 3 bytes a mais, além daqueles bytes que ele tinha no início lá, tá? Que era 17. 17 inclusive, no caso 4 bytes a mais, tá? É essa conta que a gente faz aqui, beleza? Os 3 a mais, que é os 3, que eu coloquei excesso, e 1/4, que é o que já tinha, que era o ponto e vírgula que já tinha. E continuou da mesma forma, ele falou para mim que são 3 campos, e realmente são 3 campos, que é o primeiro nome, nome do meio, último nome. Ele continuou falando para mim aqui, ó, que a contagem do conteúdo armazenado no primeiro campo é 3, tá? Do segundo campo é 5 e do terceiro campo também é 5. Outra utilidade interessante aqui é que a gente pode usar um comando do COBOL, tá? Tem até uma live que eu gravei sobre isso chamado inspect, que você pode mover só o conteúdo que te interessa, que é preenchido, e não mover ou não trabalhar os espaços. Você pode eliminar espaços. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma variável, primeiro nome, que ela tem 20 bytes. Eu estou ocupando 3 bytes, ou seja, eu estou perdendo 17. Né? Então, isso eu estou fazendo uma alocação de um recurso de graça. Não precisa estar alocando esse recurso que eu coloquei lá. Pessoal, tudo bem até aqui, tá claro? Só reduzir um pouquinho aqui esse código 5 desse exemplo aqui, ó, para todo mundo. Deixa eu tirar o mouse daqui para ele não pegar em cima. Olha só. Esse exemplo 5, na verdade, eu só peguei o exemplo 4 e acrescentei o all para mostrar para vocês que se eu tiver uma repetição dentro de um delimitador, o COBOL inteligente ele continua entendendo que se trata do mesmo delimitador. Tá? Ele não vai dar bug, não vai dar pau, como eu já vi outras linguagens dar pau em relação a alguma coisa. Vocês perceberam que o comando string ele não é apenas concatenação, o da aula anterior, né? Ele faz também uma retirada, ou ele faz um apontamento posicional bem inteligente em relação à manipulação da string que você quer fazer, então ele é muito poderoso em relação a isso, então ele não é apenas um atribuidor e um concatenador. E o comando unstring, você viu aqui também que ele não apenas pega, se for fazer isso aqui, por exemplo, em C, eu teria que criar um algoritmo, uma lógica, um algoritmozinho lá dentro de uma lógica lá, para ele poder varrer essa string que eu estou lendo aqui, ó, ele ia varrer essa string, ia fazer um for, né, um loop for lá, for i, para i igual a tanto, incrementa i mais, né? Então assim, eu ia ter que fazer um loop for, criar um índice, que é o i no caso, e esse i valer 0, ele estava na primeira posição aqui, ó, no A. Isso lá em C, em Java, outras linguagens aí, tá? I igual a 1 ia ser N, I igual a 2 ia ser A, I igual a... achou asterisco, achei. Se igual a asterisco, então pega o que você pegou anterior, que ele já estava acumulando, joga para lá, zera, começa de novo a contar e continua com a contagem. E aí ele vai começando a alimentar novamente a variável. Achou diferente? Achei. Então, por aí vai.
tá? Você teria que fazer algo desse tipo. E você vê que aqui no COBOL, o comando por si só, ele já trata isso, ele já faz isso aí para você automaticamente, ok? Assim como o Redefines, né, que é um comando espetacular. Quem ainda não viu essa aula pode dar uma olhadinha lá, por favor, que é a parte que eu falo dos níveis e das variáveis, né? Então tem uma aula que eu falo só sobre variáveis, eu falo sobre o comando lá sobre o Redefines, ele faz uma quebra automática de campos. Aqui com o comando onString, dependendo dos delimitadores também, você consegue não só fazer a quebra e a movimentação inteligente para o conteúdo da variável que tem para cada campo que você colocar, como você consegue também metrificar o que você está fazendo, ou seja, consegue saber o tamanho de cada variável e a posição total que você está ocupando lá. Tá claro, pessoal, até aqui? Tudo bem? Alguma dúvida, algum comentário, alguma pergunta? Tá tudo tranquilo para vocês aí? Tá? O que eu tinha para vocês aí para hoje era isso. Eu não vou prolongar muito essa aula hoje aqui, porque amanhã é feriado, o pessoal talvez quer viajar hoje, quer viajar amanhã de manhã, e o André está aqui segurando e enrolando vocês. Desejo para vocês uma ótima sexta-feira, um bom feriado, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que Jesus esteja presente, né, nessa Páscoa. O sentido da Páscoa, na verdade, é uma comemoração do povo judeu, do povo de Israel, comemorando a saída do Egito, traduzindo aqui para nós que somos cristãos, né? E a saída do mundo para uma nova vida, né, em Cristo. Então, Deus abençoe vocês, que o sentido da Páscoa realmente verdadeiro tenha um significado muito legal na vida de vocês. Deus abençoe a família de vocês, Deus abençoe todos nós, nos livrem, se cuidem, que o coronavírus está aí, está pegando feio mesmo, tá? Então se cuide, faça a sua parte. Se precisar de sair, se for realmente necessário sair, use tua máscara direitinho, higienizada. Leve um frasquinho com álcool e gel, toda hora ou de álcool normal, álcool puro mesmo, tá? Para você toda hora estar passando. Evita a aglomeração. Se for fila de padaria, supermercado, ou que seja, mantenha uma distância de segurança. Enfim, você está cansado de saber disso aí. Se cuida, porque eu quero te ver na nossa próxima aula na quinta-feira, se Deus quiser, ok? Beijo no coração, galera. Gratidão por ter estado comigo até aqui. E até a nossa próxima aula, permitindo Deus e tudo dando certo, estaremos juntos. Até mais!